Olá a todos, bem-vindos a este webinar da TH2. Este webinar será sobre novas tendências em hotelaria. Eu sou a Catarina Varão e sou a vossa orientadora e formadora deste webinar online. Sou Hotel Curator, uma palavra muito fina para definir consultoria. Sou aquele que eu defino uma Charm Hotel Seeker de profissão e uma Hospitality Consultant for a Living. Sou açoriana de Gema, mãe da Ema e PTO da TH2. Não me enganei, não sou CEO da TH2, sou PTO, sou pau para toda a obra, porque nesta empresa fazemos de tudo, faço de tudo. Também dou aulas, sou professora e sou apaixonada pelo serviço de excelência. O meu lema de vida é Fly High, Dive Deep and Live in Between. E neste tema de novas tendências, na prática, o que o hoteleiro, mesmo o pequeno hoteleiro, empreendedor, proprietário de alojamentos locais ou hoteleiro, marketeer e diretor de um alojamento de luxo ou de um hotel grande ou de cadeia vai sentir ou sente é que realmente já sentimos que pertencemos a um lugar. E neste webinar o que nós queremos é falar sobre esse sentimento de pertença que queremos que os nossos hóspedes sintam ou que queremos promover e por isso tentar atingir novos segmentos, novas possibilidades, não é? É aquela sensação de que, como se soubessem exatamente aquilo que eu preciso. É sentir-me compreendida. E esta sensação vale ouro para nós, hoteleiros, que reconhecemos esse valor, porque nós também já fomos consumidores e vale imenso, de uma forma infinita, para para o nosso próprio cliente e potencial cliente. Mas também já senti que as minhas necessidades foram desvalorizadas. Eu, consumidor, eu, hóspede, já senti que não era considerada, ou que era despachada, ou que era mais um entre tantos. E implementar práticas e boas práticas junto dos nossos colaboradores ou junto dos nossos hóspedes no momento de o atender, de o seguir, de prestar o nosso serviço de hotelaria, é determinante trabalhar esse atendimento, não é? E é muito difícil e desafiante conseguir transmitir essa disponibilidade e essa humanidade que nós pretendemos, juntamente com profissionalismo, não é? Às vezes parece que eu, o consumidor, e o proprietário do hotel e o hoteleiro, parece que nem falamos a mesma língua, como se o conteúdo da minha mensagem fosse oco, não é? Como se eu não me sentisse compreendida e não tenho nem disposição, obviamente, para gastar, nem para falar, nem para aproveitar, e pior, eu trazia expectativa, eu, consumidor, trazia expectativa em relação àquele alojamento, àquela estadia, não é? Eu trazia um sonho idealizado, uma vontade de desfrutar do serviço e da propriedade, e tudo isso foi por água abaixo no momento em que eu sinto que não sou compreendida, no momento em que eu sinto que sou tratada como mais um, ou que aquele hotel é realmente mais um e não traz valor acrescentado nenhum, não é? E que é mais um no mundo dos hipermercados de quartos que parecem fábricas nos dias de hoje. E como é que nós vamos conseguir essa diferenciação, não é? Como é que nós vamos conseguir esse serviço? O cliente traz uma falsa expectativa, esse tema não é leve. É o foco da segmentação, não é? O cliente sente que fez uma decisão errada. Ele quer voltar atrás, ele desejava voltar atrás, porque ele, durante tanto tempo, idealizou, sonhou, criou uma expectativa em relação àquele momento, às suas férias, à sua escapada, ao dinheiro que investiu, independentemente de ele ter ou não possibilidade financeira. Então, o ponto número 1 é realmente essa ausência de reação e entusiasmo, não é? Ele pede serviços que nós não dispomos e às tantas também há os maus reviews, há a incompreensão do mercado e muitas vezes nós hoteleiros detectamos com esses três fatores, não é? Temos essa ausência de reação e entusiasmo, temos um cliente que pede serviço que nós não dispomos e há a questão dos maus reviews, incompreensão do mercado. E porque é que eu devo fazer mais, eu hoteleiro, não é? Eu quero realmente mudar esses três pontos, quero acabar com essa falsa expectativa. Por outro lado, eu quero também ser convincente o suficiente no meu site para que eu seja considerado, para que eu seja escolhido entre tantos concorrentes. Mas como é que eu mostro que sou diferente? Ou como é que eu vou buscar
outros clientes. Why bother quando se trata de segmentação, não é? Porque incomodar-me quando refiro a segmentação, não é? Na prática, o que se quer aqui é combater a sazonalidade, combater aquela quebra da procura de determinados segmentos, não é? É não sentir na pele, é o hoteleiro não sentir as dificuldades de não ter procura, de continuar de portas abertas com todas as dificuldades que um hoteleiro tem de gastos, de custos envolventes, de todo o investimento emocional e financeiro que dedicou àquela propriedade e às tantas enfrenta um pico de sazonalidade ou uma época que às vezes é longa, perpétua, em que nada acontece. Não aparece um cliente, não há um telefone a tocar e parece que a realidade que aconteceu há 2 meses ou um mês atrás do hotel estar cheio e eu não ter mão para mais hóspedes, foi só um blur na nossa cabeça, foi só um sonho que se esfumaçou e que esse período longo, negro e vazio não acaba. Mas a segmentação serve para isso mesmo. E a segmentação não é um tema leve, mas é um tema necessário. E não é um tema só para o marketeer, é um tema para todos os hoteleiros, pequenos e grandes, para as unidades de alojamento que pretendam atenuar o efeito da sazonalidade ou garantir alguma diversidade em relação à clientela, que também é um fator bom. Eu posso ser muito especializado e posso ter um foco, e é importante que esse foco exista. Posso ter um foco no tipo de cliente e no tipo de hotel que eu sou e que quero atingir, o tipo de cliente que eu quero atingir. No entanto, há um leque de segmentos que eu posso trabalhar e posso ir buscar ao longo dos vários períodos do ano, não é? Portanto, porquê é que eu quero segmentar? Quero combater a sazonalidade. Quero, em segundo lugar, diversificar o meu cliente e não depender apenas de um público-alvo. Ao longo de todo o ano, os aviões enchem-se, há pessoas a fazer check-in nos hotéis as we speak, enquanto falamos, e eu quero que esse cliente que está a fazer check-in no outro lado venha antes fazer check-in no meu hotel. E quero também, obviamente, acompanhar o desenvolvimento do meu cliente tipo. O meu cliente tipo hoje quer determinados serviços e produtos e para ele aquilo é lei, mas amanhã ele muda. E às tantas eu quero garantir que estou na linha da frente daquilo que ele pretende e daquilo que vai passar a ser a sua segunda necessidade. Ele às tantas amadureceu e tem filhos. Como é que ele viaja quando tem filhos? É um cliente que me conheceu enquanto viajava numa escapada ou numa viagem de negócios, enquanto assistiu a um congresso e regressa agora com a sua família ou em casal. Que necessidades são essas, não é? Às tantas, o que é que são os millennials da manhã, os millennials de hoje, que tanto se fala ser um segmento apetecível, não é? O que é o empreendedor dos dias de hoje? E o executivo já não é só grandes cargos numa empresa, já são também os freelancers, já são também os solo travelers que viajam em lazer e em negócio, o blazer, não é? Eu quero acompanhar o desenvolvimento do meu cliente tipo, eu quero me sentir fresco e garantir que estou sempre atualizado. E então o que é que estamos a fazer aqui hoje neste webinar? Ok? Agarrem um copo de vinho ou uma chávena de café, dependendo da hora do dia, e o que nós queremos fazer aqui em conjunto é, de uma maneira leve, tentar compreender como obter novos tipos de cliente e o que fazer, como reduzir esses tais picos de procura que tanto afetam de tudo ou nada a estabilidade e a estratégia de negócio do meu hotel, do meu projeto hoteleiro ou do meu alojamento, e eu quero diversificar o meu tipo de cliente com estratégia. Eu quero surpreender. Vamos aqui hoje tentar identificar nichos ou mesmo criar. Então vamos, acima de tudo, identificar ou analisar que tendências e oportunidades é que nós detectamos. Que nichos são esses, não é? Nichos são casos concretos ou grupos de interesse concretos que são desenvolvidos pelas empresas, não é? São oportunidades de mercado
que são desenvolvidas de uma maneira estratégica incrível, não é? Portanto, todos podem empreender e gerar novas ideias, porque na prática as pessoas reúnem-se à volta de ideias, não de lugares, não é? E isso deve estar presente na mente do empresário, não é? Nós temos que perceber quais são as ideias que movem o meu potencial cliente. Há o psiconomadismo, há a necessidade de fazer tudo ao mesmo tempo, com receio de perder alguma coisa que se esteja a passar, e todos querem ser os primeiros a dizer, os primeiros a saber, e por isso é que eu quero acompanhar as tendências e as procuras dos meus hóspedes. Quero oferecer exatamente aquilo que ele ainda não sabe que precisa, porque eu quero mesmo esta necessidade de criar um nicho ou de ter na minha mão não só um segmento interessante que tantos outros hotéis podem oferecer, mas quero estar um passo à frente, não é? Quero porque o meu cliente tem esta necessidade de imediatismo, de resposta e novidade. E que novas tendências são essas e porquê? Os clientes já fizeram as viagens antes das viagens. Já sabem exatamente para onde vão, o que vão fazer, percorreram o Google Street View no Google Maps antes da viagem, só vão para confirmar que realmente a Torre Eiffel é grande e que a Mona Lisa é mais pequena que o que imaginavam, mas sabem tudo a respeito do destino e tudo a respeito do hotel, às vezes até mais que o próprio funcionário que está há 2 meses atrás da recepção do hotel a atendê-lo, não é? Portanto, ele sabe exatamente quais são os reviews daquele hotel, a opinião, há quanto tempo existe, como é que é o site, quais são as últimas publicações nas redes sociais, porque ele fez essa pesquisa, esse research antes. É um comportamento já usual de todas as pessoas que fazem reservas, é ver vídeos do destino, comentários, ler e estudar os hashtags associados àquele destino, àquele hotel, quer os mais recentes, quer os mais populares, os reviews de bloggers, de revistas e outras referências e, claro, obviamente, através dos canais de distribuição online, quais são as opiniões daquele alojamento. Portanto, as viagens já são viajadas, as pessoas já sabem exatamente o que vão fazer, porque o turista é viajado e experiente, não é? Todo o universo da globalização veio a mudar hábitos de consumo e de viajar e formas de viajar, justamente porque encontramos todas as pessoas em todo o lado e essa facilidade de viajar também através das companhias aéreas low cost permitiu não só a valorização dos destinos pelo poupar do budget do viajante, mas também garantir que há mais gastos em alojamento e não só em transportes e acesso a vários tipos e vários perfis de turistas, não é? Pessoas que nunca tinham viajado agora viajam através das low cost e as pessoas que já estavam habituadas a viajar acabam por guardar budget para aquilo que é mais importante e não só no transporte, não é? O mundo da internet, não é? Há antes de Cristo e depois de Cristo, e há antes da internet e depois da internet. Nos dias de hoje está tudo na palma das mãos, como referido há instantes. As pessoas veem os hashtags, os reviews e toda a informação. E quantos mais trabalhos nós temos, mais essa necessidade de fugir à rotina sentimos, não é? E não é pouco usual nós falarmos com alguém e essa pessoa acumular 2 trabalhos, 2 funções, 2 atividades profissionais. E mais que atividades profissionais, nós individualmente como pessoas também somos amigos, pais, filhos, primos, tios, patrões, empregados, funcionários, professores e precisamos mesmo de sair da rotina, não é? Portanto, mudam-se os hábitos, a mentalidade de consumo e isso faz ou tentamos fazer com que o viajante precise de evadir e sair de casa e da rotina de uma maneira mais fácil. E estas são algumas das oportunidades que nós podemos atacar, porque conforme se sabe, viajar e dormir fora de casa não é um bem de primeira necessidade, estamos a falar de algo que é absolutamente secundário. Nós não precisamos de viajar para descansar, na verdade, aqui que ninguém nos ouve. O que nós tentamos impingir na mentalidade do consumidor é que realmente ele descansa mais se viajar. E se estiver fora de casa? E se aproveitar tempo de qualidade?
E às tantas já temos que aqui na parte da segmentação descascar as motivações de cada um. Há quem viaje pela cultura, há quem viaje por curiosidade, há quem goste de se evadir e de fugir à rotina, há quem adora parte da gastronomia, há quem queira viajar pela experiência e lidar com os locais e viver como quem lá vive. Há quem viaje pelas compras, pelos museus, há uma multiplicidade de razões para as pessoas viajarem, não é? Portanto, sair de um clima onde se está e tentar procurar ou um clima mais frio ou um clima mais quente ou tropical. Há quem viaje pelas mais diversas atividades e experiências e adrenalina, aventura, desporto. Há uma multiplicidade de motivos para se viajar. E há quem viaje para namorar, para estar com tempo de qualidade. E os hoteleiros podem pegar muito nesse argumento, como o gathering, o tempo de qualidade quando não há tempo. Vender tempo. Um hoteleiro vende tempo, experiências, não vende quartos, não vende um empreendimento turístico, não é? Vende o tempo e a experiência e a disponibilidade dos seus colaboradores, não é? E esse é um bom argumento, não é? Tentar vender o tempo de qualidade e o gathering. E essa preocupação ambiental também vai empurrar esses novos viajantes a procurarem destinos de alojamento alternativos, porque um hotel tradicional ou um resort, imaginamos gastos infindáveis de água, de eletricidade e de outros recursos, ou o que se destruiu para se construir ali aqueles edifícios em betão, e os alojamentos locais e rurais e de natureza parece que estão em comunhão com a natureza e com a região e com as comunidades locais. Também é outra tendência, não é? A este sentimento de vizinhança e de comunidade. Por outro lado, também é uma preocupação física. As pessoas querem comer diferente, às vezes até comer melhor que comem em casa, ou comer pior, ou experimentar e atrever-se a provar sabores diferentes, ou a fazer atividades que não fazem em casa. Yoga, meditação, ginástica, corrida, mergulho, não é? Portanto, há toda uma preocupação, uma mudança na sociedade que vai empurrar as pessoas para outros tipos de alojamentos. E que novas tendências são essas? As experiências, as pessoas continuam a ter esse enfoque nas experiências, algumas delas são viagens de motas, outras de bicicleta, as pessoas querem sentir os elementos, querem ter alguma coisa para fazer e ter alguma coisa para contar, mais do que apenas descansar. E como referíamos, as unidades rurais e de charme, onde há um atendimento próximo e personalizado, apesar de também ser possível esse atendimento próximo e personalizado, e trato pelo nome e atenção às preferências dos hóspedes em hotéis tradicionais e grandes, é nos hotéis rurais que o simples hóspede consegue contacto com o proprietário e às vezes ficam a beber whiskies até às 3 da manhã e a saber a história da quinta num contacto do mais personalizado que existe. A classificação hoteleira é distinta. Já ninguém quer saber se um hotel é 3 ou 4 ou 5 estrelas, ou se é alojamento local, porque com 3 estrelas em Portugal é diferente de um 3 estrelas na Índia, e a classificação hoteleira é distinta de país para país e às vezes de região para região, mesmo dentro de cada país. Pelo que o que interessa mesmo é ou a associação a um soft brand, a um clube hoteleiro, como o Relais Chateau, Unique Stays, Atmosphere Hotels, Design Hotels, ou os reviews, não é? As referências e as opiniões que são escritas na blogosfera, nos canais de distribuição online e nos TripAdvisors deste mundo afora, nos Foursquares e afins, não é? Outra tendência é o viajar devagar, o estado flow, o slow food em oposição ao fast food e ao city break, ao weekend break e tudo a correr numa vida desenfreada e sem paragens, não, é o viver devagar, o desligar-se, o convite a meditar, a agarrar um livro, a apreciar as árvores a abanar à dança do vento e aproveitar as coisas simples da vida, mais uma vez empurrando para o gathering e para o tempo de qualidade e para movimentos anti-stress, não é? Ao fim e ao cabo é isso que se pretende promover, não é? Um copo de vinho não pelo convívio do vinho, mas pelo paléu, pelo desfrute
do sabor do vinho e da conversa que se pode ter com um copo de vinho. Há novos geradores de negócio que podem não ser negócio por si só, mas podem ajudar a promover negócio para o hotel. Podem ser eles uma piscina exterior, ainda que pequena, mas aquecida e aberta o ano inteiro. Podem ser eles um pequeno parque, que até pode nem ser um parque para crianças. Pode ser só um baloiço pendurado numa árvore no quintal e algumas iniciativas para crianças, porque o world schooling é um tema, não é? Pode ser um honesty bar num quarto ou numa sala de estar à disposição de um hóspede. O turismo sénior também mudou. O turista sénior vive até aos 115 anos, é um bom vivan e viaja fora da época alta, que é muito interessante para nós. O solo traveler é também ele um bom vivan, novo, jovem, fresco, com disponibilidade para viajar por ou grandes períodos de tempo, e falamos mesmo de meses, ou por curtas estadias de fins de semana para assistir a pequenos workshops, fazer algumas iniciativas e palestras, ter reuniões com clientes internacionais que podem ser solo travelers pelo prazer de viajar ou podem estar a viajar em negócios. E atenção que o solo traveler, lá porque viaja sozinho, não abdica de uma massagem, de uma ida à ópera e de um jantar com um bom vinho associado. Há essa tendência nova que é o leisure, que é o mix entre o business e leisure. É um cliente com os minutos contados, mas que entre uma reunião de trabalho e a participação num congresso tem disponibilidade para fazer uma massagem. Portanto, se o vosso alojamento está apto a receber este tipo de segmento, os leisure, tem que estar disponível last minute e em cima da hora. Não há espaço nem tempo para on request. Casamentos no estrangeiro, e Portugal é um dos destinos mais procurados para casar. Portanto, considerem essa tendência, não é? O lobby socialismo, o hotel é visto como um espaço vivo, informal, como teatros, ou com a ideia do celebrity concept e hoje em dia com as redes sociais ainda mais. Se vamos adotar uma área de eventos ou uma área multipurpose, por que não? Se não consigo alugar as minhas suítes e os meus quartos maiores em época baixa, por que não convertê-las em pequenas salas de reuniões ou mesmo espaços para co-work durante algumas alturas do ano? Small, tudo está à venda no hotel e small is beautiful. Não é? Portanto, podemos promover pequena hotelaria, o pequeno serviço, o serviço dedicado e vender absolutamente tudo num hotel, desde a cama ao roupão, a tudo. Portanto, muito à volta do tema do conciergerie. Não é? Em Nova Iorque há hotéis próximos do Central Park que alugam cães, imaginemos, alugam ou têm à disposição Golden Retrievers para que os hóspedes possam passeá-los no Central Park, tal como se fossem nova-iorquinos, living like a local, porque os valores sociais mudam-se e nada de novo, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E como é que nós vamos acompanhar essas tendências, não é? Este cliente que é um papa quilómetros, é um city breaker, um weekend breaker, que anda à volta das oportunidades low cost e da globalização, e que viaja para mostrar com esse hedonismo. Portanto, é aquela procura do tempo de qualidade quando não há tempo. Portanto, ele quer ver e ser visto, é um instagramador implacável e atenção que isto é extensível a todas as faixas etárias, não é? Em alguns canais, em algumas redes, em determinados mercados, Twitter e Pinterest e Snapchat, dependendo das faixas etárias também. E devemos facilitar o seu processo de partilha, acabar com a sua ansiedade a nosso favor, fazer desse cliente e desse hóspede o nosso promotor, não é? Com a referência aos hashtags e a indicação logo do nossa password de acesso. Então, que inovação e que nichos é que nós temos nesse universo? Onde é que nós podemos inovar? Como é que nós podemos nos promover de maneira diferenciadora? Mas já que estamos todos na Booking, estamos todos no Airbnb, e como é que nós nos destacamos? Com alguns clubes hoteleiros. Aqui está algumas referências. Ou então com o universo dos descontos e das experiências, porque se por um lado temos luxo e a compra por impulso, e que nós não podemos castrar este impulso ao cliente, que vai ao nosso site e reserva agora, e que eu tenho que ter um site preparado para aceitar essa reserva espontânea e bem decidida e fundamentada, e de luxo. Por outro lado, temos o universo dos descontos, das experiências.
não é? Então, que sensação é que eu quero ter, eu hóspede? Eu quero ser completamente compreendida. Eu quero que compreendam que tipo de cliente é que eu sou. Eu quero ser entendida e ter essa sensação de empatia calma, descomplicada, descontraída, natural, como se a escolha daquele hotel fosse mesmo natural e espontânea. Que tendências é que nós vamos então identificar? É esse city breaker que não é novo, mas já prestou muita atenção a este segmento, já prestou a devida atenção a este segmento, trate-o como ele precisa de ser tratado. Há pouco tempo para ele para o City Breaker e ele quer compras, bares, restaurantes. Portanto, seria uma boa ideia desenhar um roteiro para ele. Seria uma boa ideia, às vezes, até ter um concierge de compras ou já ter um leque de contactos de sítios que nós conhecemos próximos, de restaurantes a recomendar de acordo com o seu perfil. Ele quer viver como um local, não é? Ele quer ser convidado para jantar com a minha família. Ele quer ir comer o frango da churrascaria, porque neste país é o que nós fazemos quando não temos tempo para cozinhar. Ele quer apanhar o trânsito e o engarrafamento na estrada, como nós, não é? Ele quer sair out of the ordinary e ver aquilo que não vem nos guias, nem nos livros de viagens, algo que seja secreto, que seja um hábito dos locais. Ele quer frequentar os locais que são frequentados pelos locais, não é? Não quer um destination ou um tourist trap, não quer uma coisa feita com turistas e onde só se fala estrangeiro. Não, ele quer sentar-se tal como um português se senta à mesa, não é? Ao universo, ao mundo do world schooling, nós não estamos a falar aqui do segmento família, estamos a falar de segmentos de famílias que viajam pela educação do mundo, não é? Já não é só a moda dos blogs e Instagrams, é uma realidade. Se antes eram só nórdicos, que têm aqueles 18 meses de licença de maternidade e por isso viajam à procura da terapia da luz e da vitamina D, agora são profissionais liberais que viajam com os filhos para ensinar o mundo, que querem que os filhos participem em workshops de barro, aprendam a língua local, fazem do mundo uma escola, não é? Portanto, é o tempo passado com os filhos em viagem, a fazer coisas com eles, não é? Mas também é preciso alguns pormenores que este world schooling, que este segmento world schooling requer. Serviço de babysitting, muitas atividades para crianças, tempo para namorar, refeições e entretenimento para ambos, portanto, atividades que possam fazer os dois. É o universo dos late adopters. Não é? Há pessoas que só agora é que estão a adotar novas tendências e as novas viagens, não é? E que só agora é que estão a aproveitar as viagens low cost e por isso não estão habituados a viajar. Portanto, ainda não sabem quais são os procedimentos de viagem. Ninguém gosta de se expor e de mostrar a sua fragilidade, que não sabe o que é um check-in, o que é um check-out, qual é o procedimento. E nós que já trabalhamos há tanto tempo nisso e que estamos habituados a outro público, às tantas desvalorizamos e não prestamos a devida atenção a esses late adopters, a estes que acabaram de começar a viajar, não é? Também há que identificar essa tendência. Que públicos são esses? Podem ser senior couples, portanto são casais sénior que viajam com tempo, que viajam com disponibilidade de tempo e recursos, mas que olham muito bem aos seus gastos. São capazes de gastar, têm dinheiro e tempo para o fazer, mas gostam de ter a certeza que o dinheiro será bem emprego. E por isso requerem paciência, tempo, paleio, disponibilidade por parte do staff. Há o universo do Adult Migration, lá está esse World Schooling 2, não é? Portanto, estudam, ensinam, trabalham aqui e ali, nunca param de aprender. Aqui enquadramos os que tiram MBA fora do país, os que vão e estudam Erasmus, sem esquecer aquele professor que é convidado para uma disciplina que passa largas temporadas num destino e quase que requer uma segunda casa, dependendo de quão bem ou não é remunerado. Há aqueles que viajam com cães e que não querem que o cão fique num canil, viajam com cães, são educados e querem fazer atividades com os cães, vão requerer, lá está, um serviço de pet sitting e escolhem, portanto são também eles quase um nicho, escolhem destinos que acolhem bem os seus animais de estimação.
Há o slow traveler e o slow food, o viajar devagar, o viajar sem pressas, o aproveitar o tempo à mesa, comer pelo culto da comida, pelo apreciar daquela refeição e pelo paleio da refeição e pelo tempo de qualidade. Não há cá televisões a fazer barulho de fundo, há o culto da refeição, há menus de degustação e vários momentos durante a própria refeição. E o slow travel também é viajar devagar, com um sentimento de ecologia associado, uma preocupação ambiental, mas o aproveitar do tempo sem pressas. 3 segredos que eu vos vou revelar. O que é que nós ganhamos ao fazer a segmentação, ao tentar identificar esses novos mercados? É a vantagem competitiva, óbvio. Nós ganhamos vantagem competitiva quando conseguimos alcançar determinados segmentos. Ainda que não sejam perfeitos e não nos vão gerar um revenue gigante, vão garantir ocupação, buzz, burburinho, vão garantir ocupação e procura do nosso alojamento em época baixa ou em época que nós precisamos. E nós queremos manter o hotel a funcionar, o alojamento com ocupação e com procura. Podem não ser daqueles alojamentos de 10, 15 dias de ocupação, mas no caso dos professores até pode ser, no caso dos alunos em Erasmus até pode ser. Tem que haver um sentido de descomplicação, não é? É um segredo. A hospitalidade, a cortesia, o serviço são segredos, não é? Nós conquistamos os nossos hóspedes e a partir daí eles são nossos e em nós confiam e depositam a grande esperança da sua vida como se fôssemos conselheiros raros profissionais que eles devotam e que acreditam mais que só clientes, são fãs, são comerciais, são seguidores. E devemos aproveitar bem e tratar bem essa vantagem, já que com cuidado e transparência, os clientes podem ser nossos e podemos ter não só aquele cliente que volta, mas aquele perfil de cliente que mais facilmente vai chamar os seus amigos que têm o mesmo poder económico, o mesmo perfil e as mesmas preferências que ele próprio, não é? E quando o cliente é fidelizado e quando o cliente é nosso, eu tenho novas oportunidades de venda. E temos que nos certificar que continuamos a dar e a alcançar as suas expectativas. Não podemos parar agora. Já que ele é nosso, temos que continuar a atualizar-nos e a seguir aquilo que eles realmente procuram e que esperam do nosso alojamento e do nosso serviço, da experiência que eles idealizaram no seu imaginário e que nós não queremos só cumprir, mas que queremos superar, não é? Alcançar ainda mais, com excelência. Isso é hospitalidade, não é? E terminamos assim o nosso webinar e vamos abrir agora o espaço para perguntas que devem ser colocadas aqui na janela do chat. Espero que tenham gostado, espero que coloquem à vontade todas as questões sobre tendências, sobre mercados, sobre procura desses mercados, interação com eles ou qualquer outra questão. Lembramos ainda que aqui mesmo no site da TH2 há uma área de serviços onde se podem agendar consultorias ou coachings por tempo gratuito. Portanto, podemos trocar impressões e lá está, tomar esse tal copo de vinho ou essa chávena de café aqui mesmo no ateliê TH2. Muito obrigada pela vossa disponibilidade e até breve.